Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Para quem estava aqui há alguns minutos, nós iniciamos com uma canção maravilhosa da nossa cultura, que se chama Luar do Meu Sertão. Essa música hoje faz 100 anos. Então eu acho que um pouquinho de banho de cultura faz bem para todo mundo, e apreciar uma música dessas é muito bom. Eu vou pedir para o Rose, no final, colocar essa música de novo, para que a gente possa iniciar e terminar com fluidos maravilhosos. A vereadora Clarice perguntou quem é que tinha colocado. Eu disse, eu, né? Muito bem. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de... Sim, o Maurício também. Eu só não vi o Ilha por aí. Então, de 14 vereadores. Ausente o vereador Tiago Ilha. Ordem do dia. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 19, que altera a lei complementar número 14, de 23/12/2003. Pareceres. Legislação, Justiça e Redação Final, favorável. Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Marcelo, líder de governo. Muito obrigado, senhora presidente. Boa noite a todos, colegas vereadores, imprensa aqui representada pelo Leandro Adamati, assessores, assessoras, pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Em relação ao projeto 19 do Executivo Municipal, alterando a lei complementar de 23/12/2003, em resumo, é a segregação e independência do cadastro fiscal. Vamos lá, substituindo o artigo 6º, que passa a ser redigido com a expressão: a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora intermediária dos serviços descritos em vários subitens da lista anexa a essa lei complementar, exceto na hipótese dos serviços do subitem 11.6, relacionados ao monitoramento e rastreamento à distância, em qualquer via ou local de veículos, cargas, pessoas, semoventes em circulação ou movimento, realizados por meio de telefonia móvel, transmissão de satélites, rádio ou qualquer outro meio, inclusive pelas empresas de tecnologia de informação veicular. São dados mais técnicos que se repetem no adendo ao artigo, parágrafo 11, mudando a expressão também do artigo 16, mas em síntese, pessoal, ouvir o pedido da comunidade, principalmente dos nossos contadores, que no momento que você faça esta correção, assim dizendo, e manter a legalidade, alterando de forma legislativa a adequação da presente lei e, inclusive, a lei complementar, que dispõe sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISSQN, para que também permita a segregação e independência do cadastro fiscal em relação aos demais licenciamentos. Ou seja, atualmente o município de Farroupilha adota a mesma inscrição para fins fiscais e para os demais licenciamentos, utilizando inclusive a mesma numeração. Tal prática não está de acordo com as melhores técnicas em gestão tributária, uma vez que a tributação não depende necessariamente dos licenciamentos, pois basta que ocorra no mundo dos fatos a hipótese da incidência para que surja nova obrigação tributária.
Não obstante a isso, verificou-se que, por vezes, a morosidade na liberação dos licenciamentos, seja por parte do município ou por parte mesmo do contribuinte, traz transtornos ao procedimento de pedido e análise das opções no Simples Nacional. Portanto, foi identificada a necessidade de ajustes, como já fora falado, na Lei Complementar Municipal número 14, de 23/12/2003, também para que haja previsão legal à segregação e independência do cadastro fiscal em relação aos demais licenciamentos. Desta forma, torna-se imprescindível a recepção das alterações legais ao ordenamento jurídico municipal, a fim de que possam produzir todos os efeitos que lhes são próprios. Portanto, colegas vereadores, pareceres das comissões ok, jurídico ok, inclusive com audiência pública já efetuada, aonde peço a atenção e a aprovação, senhora presidente, nesta noite de importante projeto de conformidade, de ouvir a comunidade e fazer com que avançamos dentro da legalidade também. Muito obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação o pedido de urgência feito pelo líder de governo, vereador Marcelo. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. E coloco agora em votação o projeto de lei do Executivo número 19/22, que altera a Lei Complementar número 14, de 23/12/2003. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 26, de 25 de maio de 2022, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Gestão da Rede SIM, CGSIM. Pareceres: Legislação, Justiça e Redação Final, favorável. Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o senhor Marcelo, líder do governo. Obrigado novamente, senhora presidente. Em relação ao projeto de lei 26 do Executivo Municipal, dispondo sobre a criação do Conselho Municipal de Gestão da Rede SIM. Portanto, importante projeto, na mesma linha de ouvir a comunidade e contadores também, sabendo que tínhamos, até então, era uma comissão formada por contadores, pela SIC e por imobiliárias. O que se busca nesse importante projeto, a exemplo de outras cidades a nível de Brasil, é justamente criar esse conselho com mais abrangência, buscando mais representatividade na questão das entidades civis organizadas, do próprio Executivo Municipal, com pesos conforme arrolado no corpo do projeto, buscando a questão paritária, buscando o SEBRAE, a FEA, CDL, demandas importantes que a comunidade pode opinar, contribuir para avanços em quesitos como liberdade econômica, flexibilização de processos, simplificação de abertura das nossas empresas. Pois bem, buscamos de forma sucinta, em relação à comissão, contando com participantes da sociedade civil, desde a sua nomeação. E teve participação ativa e protagonista nos avanços no ambiente de negócios do município. Haja vista premiações já arroladas por esta casa também, em relação ao que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está avançando, obtendo na linha do que já fora construído em anos anteriores também. Como eu digo sempre, é uma construção importante. E, em particular, nas ações de desburocratização e simplificação, tendo sido objeto de reconhecimento estadual e nacional. Por se tratar de uma comissão, a mesma encontra limitações de atuação, motivo pelo qual estamos apresentando o projeto de lei
que cria justamente um Conselho Municipal de Gestão da Rede Sim, o CGSIM, com composição paritária, herdando e expandindo as atribuições da atual Comissão de Gestão da Rede Simples, sempre no intuito da melhoria contínua no ambiente de negócios do município e com inserção ainda maior de participação das entidades nos processos de simplificação, desburocratização e de liberdade econômica. Vejo, então, é algo importante, é o município, é a esfera estadual e também federal. Um conselho importante, com vários adeptos e participantes da comunidade em geral, faz com que se ganhe em velocidade, como eu disse antes, que se aprimore processos e que avançamos também na automatização dos processos. Haja vista que já temos a viabilidade automática, além da capital Porto Alegre, é nós, Farroupilha e mais 5 municípios. O alvará automático também está em estudo para evoluirmos neste quesito também. E, por fim, buscarmos maior liberdade, velocidade e avanços econômicos para a nossa Farroupilha, sabendo que, para finalizar, todos os componentes que seriam participantes desse conselho são voluntários, o que nos alegra ainda mais. Portanto, senhores, comissões, ok, parecer jurídico também, da mesma forma. Peço, senhora presidente, a apreciação dos demais pares e a aprovação nesta noite. Muito obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Roque. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, demais pessoas presentes, nossa imprensa. Na verdade, vereador Marcelo, esse processo já existe na Prefeitura Municipal. A diferença só é que ele deixa de ser uma comissão e passa a ser um conselho. Então, isso aí é um programa implementado no governo do prefeito Claito, sucedido pelo prefeito Pedroso, e agora no prefeito Fabiano Feltrin está sendo modificado de comissão para conselho. Eu sei porque trabalhei na secretaria, instituímos diversos programas aí, e a Rede Sim, ela é importante e sempre teve a participação das diversas entidades, inclusive as que estão listadas aqui. Então, é uma modificação de comissão para conselho, que eu acho que sim, dá uma robustez maior ao sentido, né, da função e também dá um pouco mais de status, assim, em vez de ser comissão, passa a ser um conselho. E o que é importante? O que é importante, nós nunca é demais lembrar, saímos de um alvará que levava 400 dias em média, baixamos para 24 horas e chegamos a 12 horas e o alvará passou a ser digital. Era um poupa-tempo, um poupa-espaço, porque o cidadão não tinha mais que se deslocar da sua empresa até a Prefeitura Municipal, peregrinando de secretaria em secretaria para buscar os seus documentos. Se centralizou numa única secretaria, que era a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em um convênio com a JUSIS, que é a Junta Comercial, onde Farroupilha entrava, e acredito que mantém, funcionários da Prefeitura e equipamentos, né? E a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul autorizava, mediante convênio, a Prefeitura Municipal a liberar a inscrição estadual. E essa rede, essa gestão, essa comissão e esse conselho tem por objetivo reunir periodicamente e avaliar o sistema, o funcionamento que está ocorrendo dentro das liberações e sugerir, opinar, participar e depois, então, a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, a Prefeitura Municipal, o Executivo, enfim, pode executar essas sugestões que têm uma participação muito grande, muito importante dos escritórios de contabilidade. Quando fui secretário, pedi para que houvesse aí mais entidades que participassem. Inclusive, fizemos reuniões com as imobiliárias, com o Corpo de Bombeiro, por conta dos alvará, dos PPCIs. Pode usar o espaço de liderança? Espaço de liderança, senhora presidente. Espaço de liderança ao vereador Roque.
fizemos reunião com o Corpo de Bombeiros para que pudesse liberar mais rapidamente os PPCIs, fizemos um convênio com os bombeiros, cedemos 2 estagiários para lá trabalharem e poderem auxiliar. Tivemos reuniões com os engenheiros, com os arquitetos, volto a dizer, com os escritórios de contabilidade, com as imobiliárias, porque nós precisávamos fazer a roda girar. Não podia ficar aí uma engrenagem, um elo, né, desarticulado que não pudesse efetivamente representar num problema e sim uma solução. E isso foi feito, tanto assim que Farroupilha ganhou todos os prêmios que estavam criados pelo SEBRAE, só não ganhamos o diamante porque ainda não havia sido criado, foi criado posterior e felizmente a nossa cidade de Farroupilha, através da administração atual, conseguiu o selo diamante, o que é bom, e não podemos deixar a peteca cair, precisamos sim sempre ir melhorando, e como disse, os projetos bons sempre terão o nosso apoio, a exemplo do projeto anterior que nós aprovamos ali, que faz a segregação dos cadastros, que eu concordo plenamente, tanto que votei favorável, e coordenamos a audiência pública que teve, que nada mais é do que você abrir uma empresa para risco baixo e risco médio. O risco baixo não precisa licença, e risco médio pode trabalhar com alvará provisório de 1 ano, renovado por mais 1 ano, e assim você já pode sair faturando, porque a segregação do cadastro fiscal, ela melhora porque já pode ir tirando nota, pode ir faturando, enquanto que os outros licenciamentos ficam na pauta para irem resolvendo. Então, são 2 projetos bons, mas esse projeto número 26 também tem o nosso apoio. Obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se mais nenhum vereador quiser fazer o uso da palavra, coloco em votação o pedido de urgência do vereador Marcelo, líder de governo. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em seguida, colocamos em votação o projeto de lei do Executivo número 26, de 25 de maio de 22, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Gestão da Rede SIM, CGSIM. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em primeira discussão, o projeto de resolução substitutivo número 02/2022, que substitui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Farroupilha. Estabelece normas disciplinares e procedimentais e dá outras providências, pareceres, legislação, justiça e redação final favorável. Infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social favorável, jurídico favorável, emendas 1 e 2 favoráveis. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Marcelo Broilo. Em relação às emendas ao nosso Código de Ética, temos na emenda 1 e na emenda 2, e poderíamos falar junto, e em conversa também com o nosso colega Juliano, se me permita. Temos neste quesito, Juliano, parecer contrário do jurídico da Casa em relação a 1 e 2 nas emendas do projeto de resolução substitutivo 02/2022. Então, desde o início essa construção, e hoje, com muita humildade, falando também em relação a todos os colegas que se propuseram, ajudaram nesse importante projeto, e hoje completa, a senhora presidente, 9 meses, enfim. Nasceu. Nasceu. Então, em relação ao primeiro, Juliano, as emendas 1 e 2, não temos como votar favorável pelo parecer jurídico da Casa, ok? E depois avançamos no projeto de resolução. Da minha parte seria isso, então. Muito obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano. Colegas vereadores, imprensa, cidadãos aqui presentes nessa noite. Vereador, eu vou solicitar a retirada das 2 emendas. Sim. Eu estava conversando antes com a procuradora. Numa delas, sim, eu acabei... Na 2 especifica algumas coisas, ficou muito amplo e ficou, de certa forma,
faltou objetividade, porque as mesmas foram buscadas, inclusive, no código que vigora nesta casa desde 2002, mas tirando algumas dúvidas jurídicas no sentido do quão algumas palavras, algumas manifestações, ela tem um peso, e principalmente na questão que tange a atentar o Estado democrático de direito. Felizmente, nessa legislatura, a gente não tem ouvido manifestações, mas na posterior e em outras, ouvi algumas manifestações que me deixaram um pouco preocupadas, inclusive na qual eu era servidor, assessor de bancada, que enalteciam alguns fatos históricos contemporâneos do nosso país, na qual eram taxados e efetivados por uma política extremamente autoritária. Então, diga-se de passagem, a emenda ela viria no sentido de contribuir para repudiarmos, para não tolerarmos e, acima de tudo, não aceitarmos tais atos que ocorreram, como, por exemplo, o próprio golpe de 64, que culminou numa ditadura cívico-militar durante 21 anos, e havia alguns discursos saudosistas. Então, diga-se de passagem, por conta, usando esse contexto, que fora acrescido e fora sugerido, posto nessa emenda. Então, no andar dos trabalhos legislativos, eu literalmente retiro as emendas, e conforme as coisas foram acontecendo, nós vamos discutindo, construindo, porque não é um ponto final, uma página fechada num livro, é algo construtivo que, ao longo dos outros 2 anos e meio que nós teremos, muitas coisas poderão ser acrescidas ou suprimidas. Era essa a minha manifestação, senhora presidente. A palavra continua à disposição dos senhores. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, então colocamos... retirou 1 e 2. Tá. Só votamos o projeto. Tá. Então, colocamos em votação a solicitação do vereador Marcelo de urgência para votação nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. E colocamos em votação o projeto de resolução substitutivo número 2 de 2022, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Farroupilha. Estabelece normas disciplinares e procedimentos e dá outras providências. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 9/2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade da elaboração e divulgação da relação dos medicamentos pelo município de Farroupilha. Pareceres: Legislação, Justiça e Redação Final favorável, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social favorável, Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores, com a palavra o vereador Juliano. Senhora presidente, colegas vereadores, bom, eu solicito para permanecer na casa, pois o mesmo projeto estamos discutindo, o vereador Marcelo Broilo, a vereadora Clarice, na qual, inclusive ontem tivemos uma reunião com a Silvana, com o secretário Clarimundo, na qual o projeto ele é muito bem acolhido pela Secretaria de Saúde e tem 1 ou 2 ajustes para ser feitos para literalmente ser colocado na prática. Então, fizemos uma conversa e detalhamos algumas questões inerentes ao projeto, onde que nos próximos dias faremos a correção. Então, por gentileza, permaneça na casa o 9. Então, o projeto de lei do Legislativo número 9/2022 permanece na casa. Encerrado o espaço de discussão de projetos e passamos à apresentação e deliberação de requerimentos. Requerimento número 65/2022. Congratulações pela nova diretoria da FADEV. Passo a palavra ao vereador Sandro Trevisan, pelo tempo de até 5 minutos. Obrigado, senhora vereadora Clarice, senhores vereadores, público presente, imprensa.
Na verdade, aqui, então, o vereador signatário, após ouvir da casa, requer a Vossa Excelência que sejam enviados votos de congratulações à direção da FADEV, a nova direção, no caso, da FADEV. A Associação Farroupilhense de Deficientes Visuais, que ocorreu no dia 09 de julho, e elegeu como presidente Pablo Barrete e Ana Maria Migon como vice-presidente. E demais membros. Bom, Pablo, né, nosso amigo Pablo, que é uma das pessoas que está sempre assistindo a Câmara pela internet, assistindo aqui as sessões da Câmara de Vereadores, alguém que veio muitas vezes para essa casa, que conhece todos os vereadores por nome, é uma pessoa que está literalmente ligada ao executivo dessa casa. Então, agradecer a vontade que ele teve de novo assumir a FADEV, tá? Dizer que o Pablo, junto com a Ana, também com o Adi, com a Sofia, com a Magali, lá são pessoas que vivem a FADEV, fazem com que ela funcione de maneira efetiva, são fanáticos pelo goalball, né? A FADEV tem um dos lemas dela, é o goalball. O vereador que não foi jogar ainda e que conseguiria jogar seria uma experiência muito interessante. Então, congratular, né, por essa vontade do Pablo de querer tocar isso à frente. Eles estão fazendo, tá? Eu queria deixar também registrado aqui a ajuda que o Caminho do Trem e a Arte Química dá à FADEV, porque eles produzem sabão daquele feito com álcool e outros produtos, nem sei exatamente o que é, mas é com um tipo de gordura, né? Ou óleo que é utilizado. Então, se algum dos vereadores sabe de algum lugar que tenha óleo que foi utilizado em quantidade, eles pegam esse óleo e, normalmente, no final de semana, o Pablo, a mãe dele, acordam às 6 horas da manhã para fazer o sabão, que é vendido no Caminho do Trem, que ajuda eles a vender no Caminho do Trem, para eles juntarem fundos para a instituição, e também lá na Arte Química é vendido para ajudar a FADEV. Então, só fazer essa homenagem a eles para que continuem na luta, e precisando de alguém do Executivo aqui, eu sei que nós estaremos prontos a ajudar o pessoal da FADEV. Obrigado, presidente. Eu gostaria que pudesse, no momento, colocar em votação o presente requerimento, número 65. A palavra está à disposição dos senhores vereadores, pelo espaço de até 3 minutos. Se não houver solicitações de manifestação, coloco, então, em votação o requerimento número 65, da autoria do vereador Sandro e... Certo. Então, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos e subscrito por todas as bancadas. Requerimento número 66/22. Congratulações aos representantes da Ultramaratona Caminhos de Caravaggio. E passo de imediato a palavra à vereadora Clarice Baú, pelo tempo de até 5 minutos. Boa noite a todos os colegas, as nossas assessoras, os que estão aqui nos prestigiando presencialmente, os que nos assistam dos seus lares, a imprensa e os funcionários da casa. Vou fazer uma solicitação, presidente, de ficar na casa até a semana que vem esse requerimento, para que possamos ter tempo hábil de convidar todos esses participantes que representaram o nosso município e que bem representaram nesta ultramaratona Caminhos de Caravaggio, que aconteceu no último 19 de maio deste ano, para que possam, então, se fazer presente aqui e realmente nós podermos prestigiá-los presencialmente. Esta é a solicitação. Muito bem, vereadora Clarice. Permanece o requerimento 66 na casa. Requerimento 67/2022. Congratulações à Rossi Materiais de Construção pelos 39 anos de fundação. Passa a palavra à vereadora Clarice Baú, pelo tempo de até 5 minutos. Obrigada, presidente. Sempre é importante, de alguma forma, o reconhecimento desta casa a empresas que trouxeram, de alguma forma, o desenvolvimento para o nosso município. Neste caso, essa empresa Sérgio Rossi Materiais de Construção e Decoração, com o nome fantasia que todo mundo conhece, Mercado da Construção Farroupilha, pela sua trajetória de 39 anos, trazendo, então, renda,
empregos e, de alguma forma, dignidade aos nossos farroupilhenses. Aliás, vale salientar aqui até a entrega do administrador, né, o Sérgio Rossi, que todos nós o conhecemos, na vida pública e também junto às entidades, que, por certo, trouxe as mudanças, sim, e positivos para o nosso município. Então, importante a lembrança e o reconhecimento desta casa para esta empresa que tanto trouxe desenvolvimento para o nosso município. É este o requerimento, gostaria que todos aprovassem. Obrigado, presidente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se não houver manifestações, então, coloco em votação o requerimento de número 67. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores e subscrito por todas as bancadas. Requerimento número 68/2022. Sessão solene em homenagem aos 105 anos do Colégio Nossa Senhora de Lourdes e pelos 60 anos da Escola Carlos Fetter. Passo a palavra à vereadora Clarice Baú, pelo tempo de até 5 minutos. Obrigada, presidente. Então, importante sempre nós fazermos homenagens e de forma solene, porque é muito justa quando se fala em educação. E considerando aqui 60 anos da mantenedora do nosso Colégio Nossa Senhora de Lourdes e também os 105 anos do Colégio Nossa Senhora de Lourdes. É uma trajetória muito bonita que a maioria de nós conseguiu, né, de alguma forma, acompanhar, e eu acho que sim, é muito merecedora. Da mesma forma, a Escola Carlos Fetter, né, pelos seus 60 anos, que a gente sabe toda a contribuição que essas escolas trouxeram para o nosso município. Obrigado, presidente. A palavra está com o vereador Juliano. Senhora presidente, colegas vereadores, então, só para contribuir, né, o requerimento coletivo aqui, assinado por todos os nobres edis, que contempla, então, uma sessão solene Não vai ter lugar esse ano. que vai ser literalmente unida, porque o tema é o mesmo, educação, e diga-se passagem, dois educandários referências na escola. Um que chega ao seu centenário, Colégio Nossa Senhora de Lourdes, e 60 anos da rede que administra, né, pelas questões que passaram ao longo do tempo, que se mudaram, que evoluíram, e também os 60 anos da Escola Estadual Carlos Fetter, que é também uma das escolas referências do nosso município, na qual nós aprovamos em sessão secreta e na qual é de suma importância reconhecer e valorizar, acima de tudo, esses locais. Então, obviamente, meu voto é favorável e que bom que vamos conseguir juntar as duas sessões com o mesmo objetivo para, literalmente, fazer algo do mesmo sentido, do mesmo propósito e de uma forma, pode até parecer redundante, mas objetivo, mas não menos valoroso e menos... como é que eu posso usar o termo aqui, menos especial, menos importante. Era essa a minha manifestação, senhora presidente. Obrigado. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Se não houver mais solicitação de manifestações, coloco em votação o requerimento 68 de 2022, sessão solene em homenagem aos 105 anos do Colégio Nossa Senhora de Lourdes e 60 anos da Escola Carlos Fetter. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Quanto ao requerimento número 69, eu quero só lembrar aos senhores que não há mais lugar para convidados até o final do ano. Tá? Então, a senhora quer manter requerimento número 69/2022, convite ao SENAC, através de sua direção, para explanar sobre o funcionamento de serviços oferecidos. A palavra está com a vereadora Clarice, pelo tempo de até 5 minutos. Obrigada, presidente. Importante nós ouvirmos aqui a diretora do SENAC, Evandra Escotá, e também a Graziela Maria Fave, que é diretora da unidade operacional do SESC, porque são diretoras que há muito tempo estão no posto e nos trazem
bastante mudanças nessa questão, principalmente na área da educação e em outras áreas também. Então, mesmo não tendo essa pauta, essa agenda, né, alguém pode desistir, gostaria que ficasse na fila de espera, se houver alguma desistência na agenda já pré-determinada, que então fizesse esse requerimento acontecer. E acho importante nós sabermos realmente quais os serviços, né, que essas entidades oferecem para a Farroupilha, para nós entendermos melhor toda essa questão do sistema S, né, aqui no nosso município. Então, mantenho sim o requerimento e gostaria que, se houvesse desistência, que nós conseguimos, então, atender esse requerimento. Obrigada, presidente. Em princípio, se não houver desistência, ele terá de ser feito novamente ano que vem. Não poderá ficar para o ano que vem nenhuma agenda feita nesse ano, certo? Bem, a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se não houver nenhuma manifestação, coloco em votação o requerimento número 69/2022, que é convite ao SENAC. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Requerimento de número 70/2022, que é solicitação para destinação de papéis usados para PAI e outros. E eu passo a palavra ao vereador Caleb Coelho, vereador proponente, pelo tempo de até 5 minutos. Boa noite a todos. A gente sempre fica procurando os grandes feitos, né, as grandes mudanças, aquelas coisas que vão mudar a vida do maior número de pessoas. Isso é importante, é louvável essa atitude, né? Mas existe também aquela mudança que acontece para com as pequenas coisas, né? Dá para citar, por exemplo, um exemplo de que, se a gente pegar um avião em São Paulo, que vai em linha reta até a África, e alguém for até a cabine do piloto e mudar a bússola em apenas meio grauzinho, como a distância é longa, o que vai acontecer? Esse avião vai parar na África, né? Vai parar, ou melhor, na Europa. Porque a distância é longa, né, e a curva acaba fazendo com que ele vá parar mais para cima, né? Mas é apenas meio grau, mas faz bastante diferença. Eu tenho notado, desde que eu comecei a entrar em contato com as pessoas que fazem voluntariado, e as escolas como a PAI, a MAFA, tanto daqui como de Caxias e Bento Gonçalves, que as pessoas elas se reinventam para conseguir que as coisas tomem outros objetivos, né? E isso acontece na nossa vida também. Por exemplo, né, ontem o Dr. Tiago perguntou se alguém aqui já passou fome. Na hora eu pensei, cara, eu já fiz alguns regimes, eu já tentei emagrecer. Então, sim, doutor Tiago, eu já passei fome, né? É uma coisa, eu sei, mas eu estou brincando. Então, é uma coisa que eu pensei depois assim, uma época eu me conscientizei do seguinte, que eu tomava uma caneca de café com 5 colheres de café. Uma caneca daí, né? Com 5 colheres de açúcar. E aí eu passei a tomar com 4 colheres, né? Deu uma diferença, uma pequena mudança, mas deu uma diferença, né? Então, existem muitas coisas que a gente pode fazer que são pequenas, mas que trazem um bom resultado depois. Nessas entidades, eu descobri, então, que o pessoal faz tudo o que for possível para conseguir alguma verba que vá para o CPM, que vá para comprar alguma coisa, né? Tanto com as tampinhas como plástico, né? E é louvável que cada vez mais pessoas estão fazendo isso, né? Buscando formas de reaproveitar, de reutilizar as coisas, né? Porque senão fica tudo muito desperdício, né? A gente sabe que a água que nós temos no planeta, por exemplo, ela é uma água única, não vai aumentar, né? E se a gente não cuidar... E aí, eu conversando com a minha assessora, a Mari, né? Ela trouxe uma ideia muito legal, que é com relação a aproveitar esse material, né, que nós temos bastante aqui na Câmara. Não tinha ideia, Duílios, falando sério no início, eu não pensei que era tanto, né? Mas é muito papel que vai aqui. E esse material pode ser reaproveitado, então, né, se a gente puder levar para a PAI,
né, que vai ser dado um destino nobre para esse material, né? Talvez no futuro a gente não tenha mais esse papel, mas enquanto tem, que a gente possa dar um destino, né? Então é muito urgente que cada vez mais a gente possa fazer coisas na nossa vida para que a gente possa reaproveitar mais as coisas, né? Nós temos ali doações que a senhora trouxe, inclusive, né, doutora, de roupas, né? Temos também caixinha de leite que o vereador Roque trouxe outro dia aí, que nós vamos também reaproveitar. Outras doações que são feitas, né? Eu acho que esse é o caminho, né? Eu conheço algumas pessoas que não repetem roupas, né? Que é, por exemplo, o apresentador do Jornal do Almoço, Cristina Ranzolin, mas ela não compra as roupas dela, ela tem uma loja, né, que fornece o material. Mas nós, de vez em quando, sobra alguma roupa, sobra alguma coisa, um calçado, né, que a gente possa passar para outra pessoa. Então, essa atitude de reaproveitar, eu acho que é o futuro, é o caminho, né? E então, parabéns, Mari, obrigado pela sugestão, tá? Pode vir com outras, né? E eu gostaria de colocar, então, em votação, se os colegas concordarem, a gente pode encaminhar para a PAI essas folhas, né? Para que eles possam dar um destino nobre a esse material. Muito obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se não houver solicitação de manifestações, coloco em votação, então, o requerimento de número 70, de autoria do vereador Caleb Coelho, para destinação de papéis usados para PAI e outros. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores e subscrito pelas bancadas. Encerrado o espaço de requerimentos. Agora seria a vez do espaço das moções, não há. Então, passamos ao espaço de comunicação de liderança pelo tempo de 3 minutos para Tá, só um minutinho. Para manifestação sobre ações da bancada do bloco parlamentar. Com a palavra, o líder Roque. Eu peço a palavra para reforçar o convite, por enquanto convite, que a gente fez à Ecofar para vir a esta casa fazer as devidas explanações acerca das dúvidas suscitadas pelos vereadores. Mas aproveito para dizer o seguinte: caso a gente não obtenha retorno da Ecofar até sexta-feira, próxima agora, dia 24. Segunda-feira, possivelmente estará prejudicado em função, por um bom motivo, né, que temos a homenagem aqui. Eu estarei entrando aqui com todos os vereadores que assim desejarem, com um pedido baseado no artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, inciso 8º, que é a prerrogativa do vereador convocar secretário municipal para prestar pessoalmente informações sobre assuntos de sua secretaria previamente determinados, importando crime de responsabilidade a ausência sem justificativa adequada. E caso, mesmo com a convocação, não compareça, estaremos, sem dúvida nenhuma, entrando com o pedido baseado no inciso 22, que é a criação de uma comissão parlamentar de inquérito. Deixo claro, está aqui a televisão filmando, nós pedimos para a Ecofar vir a esta casa, fizemos um convite para vir fazer esclarecimentos, reiteramos N vezes e a Ecofar sequer responde para esta casa. Estaremos pedindo na próxima sessão que tratar do tema, estaremos fazendo uma convocação para que o secretário responsável por esta pasta venha a esta casa prestar informações. Caso não venha, faremos um pedido de uma CPI para investigar o porquê desse silêncio da Ecofar em vir à casa prestar esclarecimento de dúvidas que pairam sobre alguns assuntos que nós já levantamos nessa casa. É uma sugestão que eu deixo ao governo para que venham a esta casa por convite. Caso não vierem por convite, virão por convocação, e caso não atenderem convocação, além de incorrerem no crime de responsabilidade, estarão sujeitos a ser alvo de uma CPI nessa casa. Falo aqui algo que não me dá prazer em falar, mas diante do silêncio da Ecofar,
Diante das dúvidas que pairam e não são esclarecidas, é preciso tomar providência e nós tomaremos providências. O espaço de comunicação de liderança continua à disposição dos senhores. Com a palavra, vereador Marcelo. Senhora presidente, eu gostaria de exaltar a reunião que tivemos às 16h com o diretor de trânsito, Joel. Foi muito proveitoso. Estávamos em 10 vereadores na ocasião, mais os assessores, assessoras, e dali se avançou bastante, se entendeu um pouco mais, sugestões, e o que a Secretaria está fazendo em relação ao trânsito. Foi muito produtivo, conforme prometido aos nobres pares, aconteceu a reunião nesta tarde. Sobre o Código de Ética, senhora presidente, eu não posso não falar da minha alegria, e quero compartilhar a todos, mas antes gostaria de ler poucas frases. É o parlamento que torna possível a representação política da sociedade, refletindo as opiniões e os sentimentos dos cidadãos. É o parlamentar que dá voz à comunidade e transforma os anseios populares em ação política. Devido à importância social e comunitária dos trabalhos realizados pela Câmara Municipal, torna-se indispensável a existência de um ato normativo que regulamente os deveres e as vedações dos parlamentares. Se não há democracia sem representação, tampouco há representação sem confiança, conduta ilibada e moralidade. Quero aqui destacar todos que, de um modo ou de outro, participaram da construção de importante projeto. E eu falava há pouco tempo atrás que importante essa casa, né, senhores? Em 2021 fizemos o regimento interno, que poderíamos, pastor Davi, ter feito ou fazê-lo só em 2025, e já está pronto, revisado. E agora, em 2022, um marco importante desta casa como legado. Não é uma matéria fácil de ser feita, mas fica, tenho a certeza que todos arrolados nesta casa como esse mérito de termos agora aprovado nesta noite um código de ética, pois não tínhamos. Tínhamos uma resolução de 2002 e estava inconstitucional. Quero aqui, nesse pouco espaço de tempo que me resta, fazer alguns agradecimentos nesses 9 meses de trabalho, onde foram feitas 4 reuniões, passaram por elas vereadora Clarice, doutora Eleonora, vereador Amarante, Juliano, vereador Roque também esteve. Perdoe se eu esqueci alguém, a princípio foram esses, que talvez, acredito que sim, confiaram a mim a condução com muita humildade nesse trabalho, mas destacar também o Gabriel, que sempre nos auxiliou, a doutora Viviane, muito importante, doutora Franciele, também o nosso jurídico, e eu sei, vereador Juliano, nas questões de pronto, talvez não conseguisse, como foi o caso das emendas, e também fora na construção, quando tínhamos parecer do IGAN, também do jurídico. Então, foram várias idas e vindas. E, como eu disse antes, foram 9 meses de trabalho. Quero destacar, por último, e não menos importante, não está aqui a Pati Guerreira, a Patrícia, nossa assessora. Está aqui? Está aqui. Ô, Pati, desculpa. Ela só viu resolver um problema. Quantas ligações, Pati? WhatsApp também, mudando, alterando formato, nomenclaturas, essa parte jurídica. E doutora Clarice, como é difícil. Eu aprendi muito em relação ao nosso Código de Ética. Por fim, um agradecimento todo especial a todos novamente, mas é esta casa que deixa, nesta noite, ou começa a deixar um legado importante. Ele está muito bem construído, uma roupagem totalmente modificativa em relação ao que tínhamos, possa ver o número de páginas que ali estão. Por fim, senhora presidente, desculpa se me alonguei, mas é a satisfação de termos construído e votado nesta noite o nosso Código de Ética e Decoro Parlamentar. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Vereador Amarante. Boa noite, senhora presidente, vereadora Clarice, demais vereadores, a imprensa, o Adamati, o Zé Todoro, o nosso o jornal Farroupilha aqui presente, representado pelo Jorge. Eu quero comentar um pouquinho em relação da ação que teve aqui no centro da cidade, na rua Júlio de Castilho, principalmente da ajuda das empresas de cabeamentos. Tá? Até o Felipe trouxe até uma indicação de uma pessoa, que não estou lembrando o nome dela, que também contribuiu muito, mas tinha ali 8, 9 empresas que se disponibilizaram a retirar aqueles fios. Por quê? Porque se eles não quisessem, eles não o fariam. Uma outra questão, cada vez que tinha um fio pendurado, ia lá e pedia para eles, eles voltavam atrás e refaziam o serviço sem problema nenhum. Nenhum momento eles disseram, olha, não vamos fazer, com muita boa vontade. E claro que é um trabalho que isso será dado seguimento, principalmente através do projeto de lei, que estarei aqui apresentando semana que vem. Depois, então, eu acredito que, junto com o Executivo aí, e as empresas, a RGE, será dado continuidade. E claro, né, um outro assunto seria, vereador Roque, em relação, claro, de vir a essa casa, porque todas as demais entidades, políticos, deputados federais, deputados estaduais, juízes, todos vieram aqui falar de diferentes assuntos, porque, de certa forma, prestigiam esta casa. Né? Então, nós temos, sim, uma dificuldade de algumas pessoas, porque os secretários também, muitos deles estão muito abertos ao diálogo, tá? Mas tem algumas pessoas lá que tem de ser um pouco mais difícil. E até falo até do nosso próprio prefeito. Nós, no ano passado, vereador Juliano, fomos recebidos 2 ou 3 vezes pelo governo do Estado. Fomos recebidos por senador, fomos recebidos por deputados, assim como, sem problema nenhum, sempre para o diálogo e nunca deixamos de cobrar ações do governo do Estado, muito pelo contrário, muito forte as nossas posições aqui em relação aos trabalhos do Executivo Estadual. E nós, mesmo a comissão não foi recebida pelo nosso Executivo. Então, qual é a consideração que o Executivo tem por esta casa? Ou, de repente, ele pensa, tenho a maioria dos vereadores, até que eu tenho a maioria, não preciso daquela turma lá. Mas votamos sempre favorável também. Então, quero dizer que eu acho que tenho certeza, de repente falta essa, não vou dizer respeito, mas consideração do Executivo em relação a essa Casa Legislativa. Muito obrigado, senhora presidente. Pastor Davi. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores, a imprensa que nos acompanha, da Mate, o Jorge e todos que estão nos assistindo. Senhora presidente, para comunicar, então, que nos chega uma demanda do Moab, né? As presidentes, a Josi e a Flávia, nos trazem a esta casa algumas solicitações para que a gente venha propor um trabalho numa frente parlamentar, se assim a gente entender também sobre o autismo, trazendo algumas causas bem pontuais. E em conversa hoje à tarde com alguns vereadores, nós entendemos a necessidade de nos reunirmos em terça-feira que vem, dia 28, às 17 horas, aqui nesta casa, abrindo a todos os vereadores que queiram participar. Nós vamos explanar o desejo do Moab, qual é a proposição, né, e o que nós poderemos fazer também para contribuir nesta tarefa. Então, convido a todos os vereadores que assim entenderem necessário participar, para dia 28 estar presente, então, às 17 horas. Muito obrigado, senhora presidente. A palavra continua à disposição dos senhores. Então, se não houver mais... Vereadora Clarice. Obrigado, presidente. Conversando aqui com o colega
Marcelo na questão do convite ou convocação à Ecofar. Então, foi visualizado aqui que o ofício foi endereçado ao município e considerando de que a Ecofar é uma empresa de administração direta, o ofício deverá ser endereçado à Ecofar. Talvez por isso que não tivemos esse retorno, que com certeza, né, conversando aqui com o Marcelo, já fez algumas articulações junto à Ecofar, estão à disposição. Então, só vamos formalizar, se não se importa, colega, de formalizar realmente o ofício, endereçar a Ecofar, e isso é que daí, com certeza, a Ecofar estará presente e aqui à disposição de todos nós. Não é falta de respeito, como a Amarante falou, realmente foi um ofício que foi endereçado por local destino que não deveria ter ido ou, né, poderia ter sido repassado, mas, enfim, vamos resolver essa situação. Obrigado, presidente. Encerrado, então, o espaço de comunicados de liderança. E passamos ao espaço de explicação pessoal aos vereadores pelo tempo de 2 minutos, para falar de ações de seu gabinete de interesse coletivo. Com a palavra, o vereador Juliano. Senhora presidente, de uma forma bem sucinta, eu quero cumprimentar a vereadora Clarice e o vereador Brolho pelo esforço, né, de tentar achar essa resolução junto à Ecofar, mas fica aquele questionamento, afinal, a Ecofar pertence a outro município, não é ligada à prefeitura, e isso é muito estranho. Será que tem vínculo lá com a prefeitura de Caxias, enfim, mas que bom que vai ser corrigido e vai vir para sanar as dúvidas. Outro tópico, eu gostaria de pedir em plenário para o presidente da Comissão do Legislativo em Ação, o vereador Felipe Maioli, para solicitar uma reunião da comissão, que eu tenho uma nova pauta para tratarmos. Eu já havia solicitado em outro momento para o vereador e não obtive retorno, para então podermos fazer uma discussão junto a essa comissão, que é importante, é uma forma diferente da tradicional posta pelos ritos legislativos. E, por fim, eu gostaria de fazer também, quebrar um pouquinho o protocolo. Nós queremos fazer um ato simbólico, senhora presidente, do parecer da Frente Parlamentar em Defesa das Políticas Públicas para a Juventude, referente ao trabalho sobre aprendizagem, na qual aprovamos hoje, trabalho desenvolvido pela frente vereador Amarante, vereador Maurício, vereador Pastor, Davi, vereador Sandro, e queremos fazer essa entrega e depois, no decorrer das semanas, estaremos entregando também uma cópia junto à Secretaria de Educação, que participou, SENAC, SENAI, todas as entidades, órgãos que estiveram vinculados no debate. Então, por gentileza, a gente quer fazer uma entrega simbólica para finalizar essa etapa da frente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se mais nenhum vereador quiser... Desculpe que a... Tudo bem. O senhor pediu... A procuradora estava me chamando. Ah? Depois eu entrego por ofício. Então, peço a palavra. Tá. Vereador Roque. Eu quero reforçar que sexta-feira, dia 24, às 9 horas da manhã, aqui no plenário da Câmara de Vereadores, estará instalada a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados para debater a questão da energia elétrica, do fornecimento de energia elétrica. Estará coordenando a Comissão Permanente da Câmara dos Deputados o deputado federal Heitor Chu. Foi estendido o convite a todos os deputados da comissão, enfim, por eles, obviamente, mas não sei quem se fará presente, mas o deputado Heitor estará presente e também estará presente aqui a ANEEL, representação da ANEEL, bem como a representação da CPFL, que é a RGE. O seminário fará parte de uma ação da comissão, ou melhor, da Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura e Agropecuária, aqui, que é um vereador por bancada, e imagino que durará em torno de 1h30, por aí, no máximo 2 horas. Há o convite na mesa de cada vereador que puder se fazer presente, e nós contamos com a participação de todos para esse evento importante.
Reforçar, então, aqui o requerimento que fizemos para a Ecofar vir a esta casa, que é o requerimento de número 37, assinado por mim, pelo vereador Juliano, vereador Davi, vereador Gilberto, vereador Alexandre Paese, Thiago Brunet, vereador Caleb, vereador Thiago William e vereador Felipe Maioli. O requerimento é de 18 de abril. Já se passaram mais de 60 dias e agora que a Ecofar descobriu que o requerimento foi feito por um endereço errado. O requerimento está aqui encaminhado ao prefeito municipal para que determine ao presidente da Ecofar, empresa farroupilhense de saneamento e desenvolvimento ambiental, que venha a esta Casa Legislativa em sessão ordinária para fins de explanar sobre a falta de limpeza da cidade, roçada, capina, varrição e etc. Então, foi no dia 18 de abril, que bom que 60 dias depois, o vereador líder do governo e a vereadora Clarice receberam uma informação da Ecofar dizendo que o requerimento foi encaminhado para o endereço errado. Foi encaminhado ao prefeito, o chefe, inclusive, da Ecofar. Mas fico feliz que eles virão para esta casa. Como disse, queremos até sexta-feira uma informação dessa vinda. Obrigado. Vereador Juliano, por favor, o senhor poderia fazer a entrega com as minhas desculpas? Vereador Marcelo, o senhor pediu seu espaço. Obrigado, senhora presidente. Então, só endossar as palavras da colega Clarice e na linha do que o vereador Roque também falou, em relação ao convite da Ecofar. Falei agora mesmo com sempre o vereador Arielso, e na questão, Roque, não foi uma vontade, foi direcionamento talvez burocrático, mas tenho a certeza que falei hoje, aliás ontem, com o Renato, está à disposição, e agora é direcionamento, até para não fazer um novo protocolo, e tenho a certeza que amanhã mesmo direcionamos a empresa, e na data aprazada, combinada, assim que definirmos, bem tranquilo que ele venha à casa. Ele já esteve presente num formato diferente, quando convidado, assim dizendo, em sala de reuniões, como também a secretária Cris, porém diferente do convite de requerimento. Talvez foi esse o direcionamento que causou essa demora um pouquinho maior, mas está sendo revisto e amanhã mesmo direcionado lá, e a vinda do Renato, então, diretor-presidente da empresa Ecofar. Muito obrigado pelo espaço. Vereador Amarante. Quero dizer, presidente, em relação até a colocação da vereadora Clarice, eu não citei falta de respeito, eu disse que não estava achando a palavra aqui, falta de consideração. Claro que cito que muitos secretários nos recebem muito bem, e um deles é a Cris Girelli. Agora sim, agora eu vou usar até o termo da vereadora Clarice, como falta de respeito, sim, talvez é do nosso executivo não ter recebido a comissão que foram pedido várias vezes para ele, ele desconsiderou o nosso pedido de reunião através da comissão em dias atrás, e posso buscar as atas para tratar do assunto. Então, isso, vou usar o termo da vereadora, como isso sim foi falta de respeito. E a outra situação é que na próxima semana, então, dia 27,
Nós vamos tratar aqui de assuntos diversos, como a comissão aí tem a prerrogativa também de fiscalizar e tratar os assuntos da educação, com diretores das nossas escolas estaduais aqui do município. E aí queria até dizer, presidente, se caso vieres um grupo grande dessas escolas, então a gente vai ocupar aqui o salão e não a sala, pode ser pequena sala, tá bom? Muito obrigado. Muito bem. Então, encerrado o espaço de comunicação. Davi? Senhora presidente, só fazer um pedido aqui sobre o projeto legislativo em ação. Felipe Manholi a pedido aqui para a gente se reunir, então, ver uma data, né, para a gente estar juntos, então. Um abraço, Felipe. Então, encerrado o espaço de comunicação do vereador, o presidente não fará uso do seu espaço. Senhores vereadores, temos que colocar em votação a indicação dos vereadores para a formação de comissão especial para estudar e atualizar a Lei Municipal número 4.192/2015, que dispõe sobre o Código de Posturas, conforme requerimento número 58/2022, aprovado em 7 de junho. Os nomes indicados em reunião: Juliano Baumgarten, Gilberto Amarante, David Almeida, Euride Sutili e Caleb Coelho. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Nada mais a ser tratado nesta noite. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.